Olá pessoal, boa noite, bem-vindos. Com as bênçãos de Jesus, dos nossos amparadores espirituais que nunca nos desamparam, estamos aqui iniciando mais um encontro semanal nosso de estudo, de aprendizado, para que possamos viver da melhor forma possível esse breve período que passamos aqui nesta terra, que não é fácil, é difícil, faz parte da nossa evolução. Muitos desistem antes da hora, outros falham, mas nós somos persistentes. Estamos aprendendo, erramos muito no passado, mas a doutrina nos ensina que não devemos repetir os mesmos erros, aprender com os erros, que sejam sempre molas propulsoras da nossa evolução espiritual. O tema de hoje é um tema que todos nós já convivemos, estamos convivendo ou iremos conviver com a perda de pessoas amadas. Perda, entre aspas, porque ninguém perde o que não tem. E nós não somos donos da nossa vida. Então vamos falar desse momento que nós já passamos, outros ainda não, mas irão passar. Faz parte das fatalidades que a doutrina nos fala, que o nascimento e a morte são duas fatalidades que nós temos que encarar. Então, falaremos dessa situação, porque tantos se desesperam. É muito difícil a gente separar-se de um ser amado que convivemos por longo período e de repente nos é tolhido a presença física dessa pessoa amada. É difícil. Mas como o espírita deve encarar isso? Somos frios, insensíveis? Jamais. Somos compreensíveis. Compreendemos o que é essa separação. Do mesmo modo que sentimos a falta de quem foi, eles também sentem a nossa falta. Mas também eles se reunirão com outros entes queridos que já desencarnaram e continua a família no mundo espiritual. É apenas um breve intervalo. Nossa vida eterna é no mundo espiritual. No mundo corporal, serve-se apenas de escolas para que nós possamos aprender e seguirmos adiante. Como se comportar, deve se comportar o espírita num velório, perante essas perdas, entre aspas, como devemos? Somos frios, insensíveis? Como que é? Vamos ver um pouquinho a respeito. Essa primeira frase que nós colocamos aí, para a gente entender. Em tempo. Essa palestra foi baseada nas questões 934 a 936 do Livro dos Espíritos e no capítulo 5, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem depois dar uma lida e vão entender. Veja bem, é preciso compreender que o desenlace carnal é o encerramento de uma etapa e não o fim de uma vida. Vida é uma só. Quando recebemos o princípio inteligente, o nosso espírito, a razão, e começamos as nossas existências, que já foram milhares talvez, e terão outras tantas, não sabemos quantas. As existências se sucedem, mas a vida é uma só, cumprindo etapa. Uns cumprem a sua etapa com 20 anos, encarnados, outros com 30, outros com 90, outros com 100. Cada um tem um tônus vital que é necessário para, dentro da programação reencarnatória, nós termos esse planejamento de quanto tempo, mais ou menos, nós precisamos para cumprir aquilo que nos foi proposto e também que nós nos propusemos a fazer também para o nosso desenvolvimento. Então, esse período na Terra que nós, às vezes, apegamos demais
E não é tão legal esse apego muito forte ao corpo, que a gente vai ver agora, que a essência que importa. Nossos queridos estão conosco muito mais que vocês possam imaginar. Às vezes sofrendo com o nosso sofrimento. Eles querem ser libertados e não conseguem, porque estão sendo presos aqui da terra, por puro egoísmo nosso, que a gente vai ver hoje. A perda de pessoas amadas nos abala profundamente, muito mesmo. Mesmo compreendendo a grandiosidade da vida espiritual e a eternidade da alma, somos compelidos ao choro, à tristeza e muitas vezes nos entregamos à incompreensão, como se aquilo fosse um castigo, uma sina. Mas perder é também evoluir. Separar-se de alguém que precisa ir para alçar outros voos é também evolução. Precisamos entender isso como um desapego. Kardec fala muito a respeito disso. 2 presidiários, um cumpre a pena, estão juntos na mesma cela, um cumpriu a pena e é libertado. Que bom, você está livre. Eu vou ter que ficar ainda, que minha pena não deu. É o mesmo modo. Aquele ser querido nosso cumpriu a sua missão, terminou a sua missão e é hora de partir. E é inexorável a morte. Ou precisamos entender, compreender, ou iremos sofrer muito e prejudicar os nossos queridos que estão do lado de lá. Muito. Com a nossa incompreensão, com o nosso desespero, com a nossa angústia, que não leva a nada. Chorar de saudade? Por que não? Sentir saudade? Ótimo. Mas que cada vez que quando você sente saudade, você manda luz de energia, de gratidão àquele ser que conviveu conosco, seja um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um filho, nós estamos trazendo sintonia boa que vai e volta. Quem está lá recebe e nós recebemos também a nossa paz, o nosso conforto. E assim nós vamos vivendo cada dia de cada vez. Então, é muito interessante, perda. É um termo meio impróprio, né? Que nós falamos há pouco. Só perde quem tem. Quem não tem, não pode perder. Não seria uma perda. Podemos dizer que é uma separação temporária, onde todos nós iremos nos encontrar. Porque tudo na terra é empréstimo de Deus. Nossos filhos não são nossos filhos. São espíritos que foram colocados sob a nossa proteção para que nós possamos ajudá-los na evolução. E também a nossa. Então, nesse desenrolar, nessa luta diária, nessa vida diária, nós temos que entender, desapegar. Amar é desapegar. Quem ama, ama. Não importa encarnado ou desencarnado. O amor que temos para os nossos pais que já se foram é o mesmo e talvez maior ainda. Porque hoje, todos nós que chegamos num estágio da vida e criamos nossos filhos e vemos as dificuldades que temos em educar os filhos, nós retornamos aos nossos pais e verificamos, foram heróis. Nos tempos difíceis, deram o possível para nós, nos fez pessoas de bem, com caráter, pessoas honestas, simples, muitas vezes sem dinheiro, mas foram excepcionais, cumpriram a missão. E quando nós mandamos essa energia de gratidão a eles, aos nossos pais, ao esposo ou à esposa, pelo período, o esposo e a esposa vão falar, que bom, tivemos nossos filhos, você foi copartícipe, você que foi, porque um só não faz. Para receber os filhos precisa dos dois. Então, essa gratidão que fazemos ao cônjuge que já se partiu, é a melhor oração que nós podemos fazer. Carinho, gratidão, luz, vai e volta. Então, desapega, solta seu espírito, que está livre do corpo,
para seguir em frente, para ir adiante, evoluir, na certeza que Ele virá receber quando partirmos também. É assim que se funciona. Para que possamos ter essa oportunidade de reencontrarmos o mais rapidamente possível com eles. E quanto mais desapegados nós formos, mais rápido será o nosso reencontro no mundo espiritual. Então, as causas do sentimento de perda. Lógico, a ausência física, gente. É a primeira coisa. Sente-se as roupas, o lugar que sentava, o lugar da cama que dormia, a comida, o gosto da comida, as pequenas manias do dia a dia. Um colocava de um jeito, o outro colocava do outro, o modo, a roupa que gostava. Tudo lembra, principalmente nos primeiros dias do desenlace. É um choque. Aquele sentimento de vazio que a gente tem, natural. É o luto que precisa ser vivido. Tranquilamente. Então, essa falta, né, da convivência, você pensa, a pessoa está onde? Ah, está ali, está lá, mora na cidade, chega na cidade, se envolve o pai e a mãe, puxa vida, não vou encontrar. Dói, é um choque que a gente tem. E não só o suporte emocional também, a pessoa, o casal, por exemplo, o filho, pai, mãe, filha, tem aquele suporte de ter aquele guarda-chuva que está ali sempre pronto a nos amparar, a nos cobrir com um abraço, com conselhos. Tudo isso, de repente, falta. E também, no caso, também o suporte material. De repente, a situação financeira fica difícil. Aquele que sustentava a casa não está mais, já fica mais difícil. Então, tudo isso aí são fatores que abalam quem fica. E também, como falamos há pouco, a respeito do apego. Sentimento de posse. Não somos donos de ninguém. Nem da nossa vida somos dono. Então, a gente tem que pensar a esse respeito. Que essas coisas são nossas toda a vida. Meu pai, minha esposa, meu marido, meu filho, minha filha. Não, gente. Hoje eu estou pai do meu filho. Hoje eu estou. Amanhã estarei filho. Estarei marido, estarei esposa. Que sabemos. Meu pai, de repente, volta como meu bisneto. É a vida que segue, tranquilamente. O grupo familiar estão sempre reunidos, aqui e lá, de acordo com as nossas necessidades. Por isso, precisamos praticar o desapego, começando com as coisas materiais. Pessoas que têm paixão pelo carro, pela moto, que não podem nem chegar perto, pela casa. Nossa, aquele absurdo que a gente vê, que a pessoa tem algo material, tem mais valor do que a família, às vezes. Besteira. Filhos que querem viver pais que querem viver o sonho dos filhos, se apega, não deixa nem respirar. Responde tudo, faz tudo, resolve tudo. Vai embora, o filho fica de pé e mão amarrado, não sabe viver. E vai dilapidar o patrimônio, vai se afundar moralmente. E aí? Nós precisamos criar filhos para o mundo, não para nós. Não somos eternos. Então, esse apego de sentimento de posse é uma das grandes causas desse sentimento ruim de perda, de essa angústia que toma as pessoas quando uma pessoa amada cumpre a sua missão e parte. Então, precisamos nos atentar, porque isso aí, gente, todos nós. É que eu disse no começo, ou já passamos, estamos passando, ou iremos passar, com certeza. É um fato inexorável, não tem como escapar. Então, precisamos encarar de uma forma natural. Viver bem hoje. É hoje o dia de pedir perdão, é hoje o dia de perdoar. Às vezes os casais brigam, vão dormir de mal, e de repente, aí tem um infarto, um morre. Vem sentimento de culpa. Por que eu não pedi isso? Aí vai criar essas coisas. Vai ficar mais difícil.
a gente tem que pensar. Passado é história, futuro é incerto, presente é dádiva de Deus. É hoje que precisamos viver intensamente o dia de hoje. Pensar que o nosso corpo não é eterno. Precisamos muito pensar que ele vai se destruir um dia. E o que vai ficar é a essência, que é o espírito. Seguindo. Como lidar com a perda? Primeiro, reconhecer que a dor é real e legítima. Não é mascarar a perda. Eu sou espírita, não vou sofrer, está tudo bem. Eu sei. Gente, somos imperfeitos. A convivência, o amor, ainda, como não amar? Como não amar seu pai, sua mãe, seu filho? Não tem como. A dor é dura, mas temos que aceitar essa dor. Momentaneamente, sim. Agora, descabelar, cair na frente de um carro, querer morrer por causa disso, aí já extrapola. Tudo aquilo tem que ser pautado, até no desespero, até na tristeza, precisamos o máximo possível manter o equilíbrio espiritual, emocional. O conhecimento da realidade da vida após a morte, dos encontros que se realizam no outro plano com familiares e espíritos amigos, a certeza do amparo que todos recebemos, são motivos de consolo àqueles que viram partir do mundo físico seus entes queridos. E também a certeza de que em breve haverá um novo reencontro. Isso aqui não tem como, é automático, lógico. Perder é também evoluir. Lá na questão 930 e pouco, parece, não, 100, me esqueci. É perguntado se nós, Kardec pergunta aos espíritos se nós, quando morrermos, encontramos com os nossos familiares. Responde-se, sim, vamos reencontrar. Como? Quando? Depende de nós. Se nós estivermos numa sintonia boa, de desapego, tranquilo, levarmos uma vida pautada, eles virão nos socorrer e nós vamos reconhecê-los. Mas se nós, quanto mais apegados, principalmente às coisas materiais que estamos, por mais que eles venham nos ajudar, nós não temos condição vibracional de estarmos com eles, porque a sintonia não bate. Vamos precisar passar por um período de adaptação no mundo espiritual até que possamos nos reencontrarmos. Então, vamos reencontrar-se. Quando? Não depende de ninguém, a não ser de cada um de nós. Então, por isso eu gosto muito de verificar que todos deveriam assistir o Nosso Lar, o filme, romanceado, tudo, mas dá uma visão tranquila de como são as famílias do lado de lá, de como funciona, como se agregam, como entram em contato, como que é esse contato. Tudo isso nos acalma, porque sabemos que não morreram. Morreu o corpo, o espírito não morre jamais. Agora, e a duração dessa dor? Como deve ser? Tem pessoas que cristalizam essa dor para o resto da vida. Tornam-se pessoas amargas, tristes, não aceitam, se fecham na angústia, na tristeza e passam o resto da vida amargas, não aceitando. Essa não aceitação da partida é muito prejudicial, não só para quem fica, mas principalmente para quem já partiu. É uma intranquilidade terrível. É a obsessão de encarnado para desencarnado que existe e é egoísmo puro, apego e egoísmo. Não deixa o espírito evoluir, seguir em frente. Será que é isso que nós queremos? Que amamos um filho, amamos nosso pai, amamos nossa esposa, o marido? Será que é isso que a gente quer? Que ele fique amarrado em nós? Que esse sofrimento terrível, um sugando a energia do outro, um no sofrimento e o outro querendo partir não consegue? Isso é amor? Que sentido de amor que é esse?
Amor-posse, isso não existe. Então, precisamos encarar a morte de uma forma mais natural. Com esse sentimento que um dia encontraremos, não tem por onde. O luto emocional, tem estudos psicológicos que ajudam muito, 1 ano, 2 anos, máximo. Que existem gatilhos que vão fazer lembranças a respeito, datas especiais. O aniversário da pessoa que foi, o primeiro aniversário é duro. Hoje ele estaria ou ela estaria completando tantos anos. Natal, o casamento de um filho logo depois que o pai desencarnou. Então, são gatilhos que mexem conosco, naturalmente mexem. Vêm as lágrimas, sim, por que não? Ah, espírita não pode chorar, quem disse? Onde está escrito? Onde está escrito que não precisa ter saudade? Se amamos, lógico que temos saudades. Diz que saudade é o amor que fica, e é verdade. Mas desespero, não aceitação, aí não compensa. Aí é um mal que estamos fazendo para nós e para eles. Então precisamos pensar muito a respeito. E esses gatilhos de dor, logo depois do desenlace, realmente mexe conosco. Quem já passou sabe disso. Mexe muito, principalmente no primeiro ano, né? Como disse há pouco, aniversário, festas de Natal. Quem sente? Mas que gostoso a gente, numa reunião de Natal, né, lembrar-se daquele que foi. E fazer aquela prece em família, mandando luz, agradecendo pelo tempo que o pai ou a mãe esteve com a gente, mandando energia boa. Gratidão é a melhor coisa que devemos fazer para os que foram. Eles ficam muito felizes, é uma prece fantástica. Não cabe a nós julgar defeitos, possíveis defeitos dos nossos pais, não cabe. Por quê? A cada um segundo suas obras. Eu sempre digo aqui, pai e mãe, sem julgamento, eles nos deram a vida, basta. Está excelente. Precisamos ser gratos a isso. Então, gente, a vida é isso aí. É a hora da gente começar a respirar. Vamos ter momentos de tristeza? Sim. A pessoa fica 50 anos juntos, de repente, não está mais. Como não sentir? Sim. Mas, ao mesmo tempo, vem o consolo. Porque nós sabemos que nós temos como comunicarmos com eles. Através das nossas vibrações. Nós temos certeza que quando oramos, quando mandamos gratidão, quando nós mentalizamos essa energia boa, saudade, mas amor ao mesmo tempo, nós recebemos essa energia também de volta. É natural, vai e volta. É assim que a gente vai se superando a cada dia. Esquecer? Jamais. 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 Quem ama, jamais esquece. Aí nós temos os malefícios da dor cristalizada. É aquela dor que você veste e não quer sair dela mais. Faz muito mal. Dor e desequilíbrio ao espírito desencarnado, interferindo na sua recuperação. Lógico. Todos nós, quando desencarnamos, passamos por um período de perturbação. É um sono. Nós saímos da condição de encarnados para desencarnados. E às vezes tem um período que Kardec trata lá de período de perturbação. Estamos sonolentos, ou todas as coisas da terra aqui, sentindo muito choro, desespero, angústia. Por que você foi? Não morra não, não vem aqui. Essas impressões, o espírito perturbado ainda recebe todas essas energias negativas. E faz mal. É a mesma coisa, gente. Vamos supor, tem um filho, antigamente, se não tivesse essa comunicação de hoje, vai lá para a Ásia, ou para a África, tem um terremoto,
tem um cataclismo lá, você não sabe o que aconteceu, não tem como comunicar. Você manda telegrama, oh, que saudade que tem, e a pessoa não tem como saber, para responder aquilo, como é que fica? Intranquilo. Do mesmo modo, quem está lá recebendo esses telegramas de dor, de inconformação, vai ficar intranquilo também. Então, torna-se uma obsessão de encarnado para desencarnado. Muito sério também. Torna-se uma dor doentia, quando o luto é mais que o normal. Aí já virou uma psicose, podemos dizer. Gera conflitos familiares, sociais, negligência na aparência, depressão. A pessoa perde o gosto pela vida. Não toma banho direito, não faz higiene mais, fica desleixado, mulambento, podemos dizer assim, ou mulambenta, perde o gosto da vida, como se aquilo fosse uma tragédia. Como se fosse o fim do mundo, o fim de tudo. Ué, mas nós espíritas sabemos que a morte não existe, que é apenas uma breve separação. Como então vamos nos portarmos? Sempre com esse sentimento de amor. Sim, amor. Amor puro, sem apego. Gratidão, muita gratidão. É o que vai trazer o conforto espiritual. Porque nos momentos certos nós vamos encontrar, ora em sonhos, né? Ora sentindo a presença daquele ser. Muitos médios sentem, ou pessoas normais que não têm a mediunidade ainda apurada, sentem cheiros da pessoa. É normal, vem nos visitar no momento certo. Então muitas pessoas ficam desesperadas por cartas psicografadas. Aí eu pergunto, qual o motivo desse desespero para ter uma carta psicografada de alguém que já foi? Se nós sabemos como funciona. O telefone toca de lá para cá, diz o Chico já, não é daqui para lá, não basta que nós queiramos. Precisa que a espiritualidade que toma conta disso vai ver qual a utilidade dessa comunicação, para que precisa ver? Ela é útil? Vai ser bom para alguma coisa? Esse espírito está pronto para dar uma comunicação? É capaz disso para melhorar? Tudo isso é analisado. E no momento profícuo, se for no momento certo, aí sim vem a comunicação. Tenha um objetivo útil. Agora, só para, eu quero receber uma carta da minha mãe. Olha, às vezes tem gente aqui que fala, sua mãe era boazinha? Era. Então ela continua boazinha. Agora, sua mãe era uma pestinha? Continua pestinha. Porque ninguém muda, porque morreu. As pessoas acham que morreu, virou santo. Tomara, né? Fosse. Então, ninguém muda. Está passando por um período de adaptação. Sim, vai passar, se for preciso passar no umbral, passa, vai ser socorrida, vai começar a trabalhar, vai se arrepender, vai adquirir conhecimento, vai se preparar para a nova encarnação. Aí sim a pessoa está preparada para a comunicação. Então, a gente tem que pensar nisso. Ninguém muda do que era, só porque morreu, só porque desencarnou. Isso aí é ponto pacífico. Então, é isso que a gente tem que pôr sempre na cabeça. E causas de depressão, lamentavelmente, acontecem pelas perdas. A pessoa perde totalmente a vontade de viver. Que nós vamos ver, talvez na próxima semana, a gente vai falar sobre suicídio inconsciente. Porque setembro é um mês amarelo do suicídio. Nós vamos falar semana que vem a respeito do suicídio indireto, que não foi tratado aqui ainda. E isso aí é um suicídio indireto. A pessoa se deprime, não quero, e deixa de viver. Não aceita viver mais. Está se suicidando. Porque perde, sabendo que nós temos, cada um de nós tem um objetivo de vida. Temos que seguir adiante. Como superar a perda
de entes queridos. Tem alguma técnica? Não. Isso aqui são pequenas sugestões. Não é um compêndio que você tem que seguir daquele jeitinho lá, mas algumas dicas úteis para nós trabalharmos. Primeiro, fale sobre a sua perda e sua dor. Precisamos falar. Às vezes estamos sufocados. Precisamos falar, gente, tem que falar com alguém, conversar com alguém. Desabafar. Às vezes até a pessoa às vezes não segura o choro, amarra, e, como diz, engole o choro, engole aquilo, e aquilo faz mal. Precisa desabafar. Precisa colocar para fora, saber que está... Aquela história boba de que o homem não chora, né? O machismo latino-americano tem que ser duro. Por que duro? Se precisar chorar, tem que chorar. Tem que desabafar, falar. Converse sobre essa dor. Converse com o padre, com o pastor, na casa espírita, com o psicólogo, com o terapeuta. Faça. Mas não engula essa dor, essa amargura. Tem que colocar para fora. Segundo, trabalhar sentimentos de raiva e revolta. É o que nós falamos há pouco. Fica com raiva de Deus. É muito normal, lamentavelmente, em velórios, as pessoas blasfemarem. Por que Deus fez isso comigo? Por que levou essa pessoa que eu amo tanto? Mas aí a pergunta, será que é só a sua pessoa, o seu amado que foi? O amado do vizinho não foi também? O outro não foi? Todos foram. Todos têm seus amados que foram também. Então foi, cumpriu a missão, foi. Então tem que trabalhar raiva e revolta. Então as pessoas ficam revoltadas, revolta com Deus, revolta com religião, revolta com tudo. Torna-se pessoas revoltadas. Nós que sabemos que tudo que somos coordenados pela sintonia, nós sabemos que quanto mais raiva e revolta eu tiver, mais sintonia negativa eu estou e mais influências negativas vão aumentar, vão potencializar essa raiva e essa revolta, com consequências desastrosas. Então, superar o sentimento de culpa. Por que eu não fiz isso? Já foi bem. Por que eu não olhei minha mãe? Se você fez o possível, você fez. Se você não fez, se você não perdoou, não pediu perdão, peça agora. Peça agora. Perdoe agora. Porque quem morreu foi o corpo. O espírito está precisando desse perdão. Precisando pedir, perdoar. É a hora de jogar para fora. Não tem que assimilar essa culpa, já foi. Perdão, pai, mãe, marido, mulher, filho. Queria ter feito isso, mas não pude fazer. Converse mentalmente, mandando essa energia, colocando, é isso aí, colocando para fora, assimilando a culpa. Porque sentir-se culpado por a dor da perda, começar a cicatrizar. Então, quando você fica, estou bem, a pessoa fala, nossa, nem parece que você perdeu alguém, tem sempre aqueles fofoqueiros, né? Nossa, está tão bem, arrumadinha, seu pai morreu, tudo. Se for mulher ou homem, então, se saiu sozinho, bem arrumadinho, se for no bailão, então, nossa senhora, olha lá, ó. Então, aí vem o sentimento de culpa, né? Porque está cicatrizando a dor. Mas é natural, ué. A vida segue. Sentimento é aqui dentro, gente. Mas quem ficou aqui precisa viver também. Temos o nosso compromisso de vida. Por desejar parar de sofrer e começar a sorrir e viver novamente. Então, começa a dar culpa. Nossa, eu estou rindo demais. Eu contei piada. Nossa. Eu pus uma roupa diferente, a mulher pôs como é que chama? Maquiagem. Lá, morreu, já está pondo maquiagem, está saindo, está por outro marido. Então, gente, a vida segue. Então, a gente tem que começar a pensar nisso aí. Então, policiar-se. Outra coisa, isso aqui é muito importante, evite decisões importantes e grandes mudanças nesse período de luto. Vou vender tudo, vender a casa, tudo, ponto. Vende, pum, depois vai fazer falta. É o momento que tem que acalmar, tranquilizar, pensar, ponderar, dar entrada no inventário, faz certinho, vai ter briga mesmo, lamentavelmente, que vai
deixar quem morreu mais triste ainda. Então, os espíritas que têm bens, façam, dividam em vida, gente. É a melhor coisa que tem. Coloque, deixa o testamento, isso aqui é para aquilo, é para aquilo, é para aquilo. Se não puder, já põe no lugar, reserva o usufruto, não tem problema. Para não ter esse dissabor de ficar intranquilo lá, porque você quer ver a união de uma família, joga uma herança lá para vocês verem. E vai perturbar. E aí começa a xingar, né? Ah, é o queridinho do papai, aquele outro não é, aquele é o papai, e começa tudo isso aí. Então, essas decisões importantes, dá tempo ao tempo, devagar, tudo certinho. Aí já chega do cemitério, já desmonta a casa. Calma, vai devagar. Doa as roupas devagarzinho, sem aquela pressa, sem aquele do desencarnado ou desencarnada. Vai fazendo devagar. Coloque fotos na casa para você se lembrar. Isso é muito importante, gente. O espírita nem tanto, mas a maioria quer visitar os parentes no cemitério. Eu acho uma tragédia. Porque os meus pais não moram no cemitério. Isso aqui eu falei para um amigo meu, vou lá visitar minha mãe, foi no cemitério. Falei, nossa, ela mora lá? A menina não mora não. Não, lá estão os despojos só lá. Então coloque fotos dentro de casa, para você ver toda hora ali. Beleza, meu pai, minha mãe, nós temos lá. Avó, pai, mãe, então beleza, tá? Todo dia nós estamos sentindo a presença ali, mandando energia boa. Nós não costumamos ir ao cemitério, nem no finados, não vejo razão para isso. Porque eles estão permanentemente junto conosco. É isso que a gente tem que fazer. Reajuste a vida ao trabalho, normal. Teu período, o trabalho é bom, é a vida que segue. Seguir a rotina que já estava vivendo e trabalhando, é isso. Porque a conexão é espiritual, que a gente está se conectando. Você está caminhando, você lembra com carinho. Você faz uma comida gostosa, puxa, fulano gostava disso, que bom que gostava, tal. Lembrando nele, lembra com carinho. Isso é normal. Precisamos desse carinho. Quem foi precisa desse carinho também. Para que a gente possa ter a cura emocional. Como? Lembrar-se dos momentos felizes. Isso é muito importante. Aquela viagem que nós fizemos, que beleza, ele falou isso, a roupa que nós estávamos, caiu no rio aquele dia que a gente estava lá no lago. Lembrar essas coisas boas que conviveram junto, com carinho. Parar de ver tragédia na mídia. Isso aí é um gatilho terrível. Da Atena, Cidade Alerta, o que mais? E tantos outros que desgraça, cai um avião, quer ver até os cadáveres, os pedacinhos do cadáver. Larga a mão disso. Evitar visita ao cemitério. Nós temos casos aqui em Pouso Alegre de pessoas que perderam o filho e iam todos os dias no cemitério, chegava cedo e saía de tarde. Chorando em cima do túmulo. Gente, coitadinho desse espírito. Que tragédia. Aproximar-se das pessoas e não afastar-se. Não se isolar. Isso é péssimo. Consolo da prece. Isso é fundamental. Dê amor para alguém. E o que eu disse há pouco, fotos e flores. Não no cemitério, na tua casa. Por que não? Ué, meus queridos estão aqui, ué. Por quê? São lembranças. Sempre uma florzinha, a gente lembra uma flor bonita, gostava, você lembra. Mas lembra de uma coisa natural, tranquilo, sereno, sem tragédias. Então essas são algumas dicas para que ajude a passar esse momento da separação, pós-separação. Esse período difícil. A primeira semana é terrível. Primeiro mês. Vai, mas devagarzinho a gente vai entendendo. Esquecer, gente, quem ama não esquece jamais. Jamais. Você se lembra mesmo com carinho. Lembrem nos seus que já se foram, sempre com esse carinho e gratidão. Vocês vão receber uma energia tão boa, mas tão boa, que vai acalmar, vai
sentir-se conectado com Deus, com a espiritualidade e com eles também. É isso que é importante, essa calma, essa tranquilidade de sabermos que estaremos juntos um dia. Não tem como escapar disso. Como podemos relacionar com esses que já se foram, sem causar-lhes perturbações? Vamos lá. Com lembranças amorosas, refazendo o que eu falei, sem revolta, buscando lembrar daqueles a quem amamos nos momentos de alegria, de pacificação. A lembrança significa que existe amor, e o amor jamais prejudicou ou desequilibrou a alguém. Quem ama, ama. Não é posse, é amar. Então, é assim que a gente vai. Podemos. E aí, podemos conversar com eles? Como é que vai ser isso? Temos contato? Sim. Primeiro, sonhos. Sonhos, não quer dizer que todos sonhos, você sonha com querido, às vezes é coisa do dia a dia, mas, passado um período, os sonhos são... Eu já contei aqui a história do meu pai, mas muitos acho que não ouviram ainda, eu vou recontar. Não estou com Alzheimer repetindo não, viu? Mas é só para contar que vale a pena. Ainda. Meu pai teve uma morte instantânea de um infarto. Ele foi viajar para a casa do meu irmão, no estado de São Paulo, e voltou no outro dia, já no caixão, morto. E passaram-se uns tempos, foi um choque, a gente, para todo mundo lá. E lá em casa nós somos 3 homens e uma mulher, a mais velha, minha irmã, que era muito ligada a ele, primeira filha. E passou um tempo, uns 9, 10 meses, antes de um ano, ela sonhou com ele. Mas ela conta que foi um sonho nítido, perfeito. Diz que ele estava mais rejuvenescido, né, muito bonito, e disse para ela: filha, você sabe que hoje que eu descobri que eu morri? E diz que saiu 2 lágrimas dele e foi se esvanecendo assim, devagarzinho. Foi que bom. Porque a morte súbita, normalmente, é difícil para a pessoa saber. Então a gente também reputa isso, porque a gente mandava muita luz, muita paz para ele, passado o choque, passado aquele né, o trauma do desenlace súbito. Mas então, sonhos acontecem. Intuições também. Você sentir aquela coisa que não sabe de onde, talvez seja um seu ente querido que está te intuindo naquele momento. Então, quando tem a gratidão, quando tem o amor, nós estamos aptos a receber intuições e entender aquilo que o coração está falando para a gente. E psicografias, como disse, que depende mais de lá do que daqui para lá. E não é o espírito que escolhe, eu vou comunicar. Não. São os espíritos protetores que vão ver a necessidade, como se vai fazer, se o espírito está preparado, para depois vir a psicografia. E o espírita, para seu consolo, não necessita de psicografias, para saber como estão os seus entes queridos, amados, que já se foram. Sabendo exatamente o que era, continua sendo, em evolução. Sabemos que está bem, sabemos que estamos mandando luz para eles. Por que psicografia? Psicografia mais para os incrédulos que precisam saber, mas nós não precisamos disso. E comunicações psicofônicas, que já está bastante adiantado, rádio, TV, coloca tem um filme que eu esqueci que fala dessas comunicações com alguém um filme com um ator famoso que eu já assisti, que liga-se o rádio numa frequência que não tem nenhuma rádio e vai. Alta frequência, exatamente, muito interessante. Os espíritos dão uma comunicação também, vale a pena assistir. Então, eu acredito muito em intuição e sonhos, muito mesmo. E aí chegamos ao final da nossa pequena palestra.
Na festa da vida, a morte é a convidada que jamais falta. Porém, quando chega, quase sempre causa surpresa. Então, para a gente entender, porque uma morte mais aceitável é aquela que a pessoa fica doente, adoece e vai se definhando devagarzinho, é um fato que vai nos confortando. Naturalmente, você vai aceitando com mais facilidade. Já as mortes súbitas, sejam por infartos, AVCs, acidentes traumáticos, essas são mais doloridas, tanto para quem vai, como para quem fica, mas principalmente para quem vai, que precisa de muita luz para que possam se recuperar mais rapidamente desse período de perturbação, que normalmente, se for uma pessoa apegada às coisas materiais, ele não aceita, nem sabe que morreu, que o corpo morreu. Fica vagando, influenciando, e se tiver o apego ainda, fica colocando obsessão no outro, daqui para lá e de lá para cá, vira uma tragédia. Então, para a gente começar a entender o fenômeno da morte. Então, nossos queridos, nossos amados, continuam vivos, muito vivos, precisam de nós com as nossas vibrações de amor, de luz, de energia boa, de perdão. Perdão, gente. Quantas pessoas, pais desencarnam com os filhos odiando, maridos desencarnam com a esposa odiando aqui. Não é hora disso. A fraternidade se mostra nesse momento, quando nós aprendemos a perdoar, aprendemos a pedir perdão, aprendemos a conversar mentalmente com esses seres amados. Então, esse é a perda, entre aspas, que dizemos, de pessoas amadas, que estão mais vivas do que nós, porque estão no mundo espiritual, seguindo a sua missão. Então, essa é a pequena mensagem de hoje, que todos possam ler depois no Livro dos Espíritos, questão 934, 936, livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Então, que Jesus continue conosco, hoje e sempre, que assim seja.